Augusto Aras é o escolhido de Jair Bolsonaro para assumir a Procuradoria-Geral da República. Furacão Dorian atinge sudeste dos Estados Unidos. O número de mortos na passagem pelas Bahamas sobe para 30. Mais 11 mulheres acusam o tenor Plácido Domingo de assédio sexual. Mano Menezes é apresentado no Palmeiras com protestos da torcida. A gente vai falar do filme It, capítulo 2, que acaba de chegar. Hello. Eu conversei com o diretor e a produtora. I hope you guys enjoy it and keep floating. And the adult diapers. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Augusto Aras é o indicado do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Procuradoria-Geral da República no lugar de Raquel Dodge. O nome não está na lista tríplice do Ministério Público e ainda deve ser aprovado pelo Senado. Augusto Aras tem 60 anos, é natural de Salvador e doutor em Direito Constitucional. Ele entrou para o Ministério Público em 1987. Atualmente, como subprocurador, coordena a terceira Câmara, que cuida de processos relacionados à economia e ao direito do consumidor. Já estou apanhando na mídia. Esse é um bom sinal, sinal que a indicação nossa é boa. Tá? Eu acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Augusto Aras não estava na lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. A escolha de um nome da lista não é obrigatória, mas se tornou uma certa tradição desde o primeiro mandato do ex-presidente Lula. Considerado conservador pelos colegas, Aras se alinha ao presidente em temas como a defesa da imunidade parlamentar, ideologia de gênero e meio ambiente. Antes do anúncio, Bolsonaro já falava sobre o perfil desejado do novo procurador. Mas vou apresentar uma pessoa que eu entendo, como conversado algumas vezes com ela, que ela tenha numa das mãos a bandeira do Brasil e na outra mão a nossa Constituição. Não podemos ter uma pessoa radical na questão ambiental que vai simplesmente botar o nosso agronegócio para baixo. Dado a sua forma chita de agir, como sabemos que existe alguns, não podemos ter alguém também que atrapalhe a nossa infraestrutura do capitão Tarcísio, quando quer rasgar uma estrada, ou quer duplicá-la, ou quer apenas recuperá-la, tem problema que vem do MP. Um dos primeiros desafios será recompor a força-tarefa da Operação Lava Jato dentro da PGR. Como a gente mostrou aqui no Leitura Dinâmica, na noite desta quarta, 6 procuradores deixaram os cargos por divergências com a procuradora-geral Raquel Dodge, que encaminhou ao STF um documento que trata da delação premiada do ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro. Nele, Dodge também teria solicitado o arquivamento de trechos que envolvem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e um dos irmãos do presidente do STF, Dias Toffoli. Agora, Augusto Aras passará por uma sabatina e precisa ter o nome aprovado pelo Senado. O mandato de Raquel Dodge termina no próximo dia 17. Se até lá todo o trâmite ainda não tiver sido concluído, o subprocurador e vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público, Alcides Martins, assumirá o cargo interinamente. 36 itens do projeto de abuso de autoridade foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. 19 artigos tiveram vetos, mas como cada um pode ter mais de um dispositivo, foram vetados ao todo 36 pontos, de um total de 108. Entre eles, submeter o preso, internado ou apreendido ao uso de algemas quando não houver resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso, da autoridade ou de terceiros. Também foi vetada a punição para quem forçar o preso a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiros. Outro artigo considerado polêmico e que foi vetado é o que punia fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal. Nós queremos combater o abuso de autoridade, mas não podemos botar um remédio excessivamente forte, de modo que venha matar o paciente.
Agora, senadores e deputados que haviam aprovado o projeto vão analisar os vetos. Não estou afrontando o parlamento, nem querendo fazer média com a população, nem ceder ao clamor por parte de muitos populares de veta tudo. Não sou radical. Ainda bem que a gente tem um sistema de pesos e contrapesos. Então, é legitimidade total do presidente para vetar qualquer matéria. E o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, tem a legitimidade de manter ou de derrubar. Pesos e contrapesos fazem com que a nossa democracia seja forte. E durante uma live que o presidente fez essa noite, ele se emocionou ao lembrar que nesta sexta-feira faz um ano que levou uma facada em Juiz de Fora durante a campanha eleitoral. No domingo, Bolsonaro passa pela 4ª cirurgia. Eu quero aproveitar que hoje são dia 5 de setembro, cumprimentar os médicos, enfermeiros, os demais profissionais da Santa Casa de Juiz de Fora. Vocês salvaram a minha vida e amanhã faz um ano do ocorrido. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos que oraram pela minha vida, que acompanharam aquele momento bastante difícil que eu enfrentei. Estive aí praticamente do outro lado da vida. Foi um milagre a minha vida e também quase um milagre a minha eleição. Depois da paralisação nesta quinta-feira, motoristas e cobradores anunciaram uma greve que deve começar agora de madrugada na capital paulista. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que pelo menos 70% da frota seja mantida nos horários de pico, sob pena de multa de R$100 mil por dia. Durante o protesto, 24 dos 49 terminais de ônibus foram bloqueados. Os manifestantes pediam o pagamento da PLR, que é a participação nos lucros, e são contra a redução da frota. Cerca de 1.000 ônibus devem deixar de circular até o fim do ano, o que, segundo a categoria, pode gerar 6.000 demissões. Um suspeito de esfaquear 2 chineses e matar um deles no Rio de Janeiro foi apreendido. É um menor de 15 anos que já havia sido detido, mas acabou liberado. Com novas evidências e depoimentos, a Justiça emitiu um novo mandado de busca e apreensão. Em 29 de agosto, Shen Kangyang e um colega foram esfaqueados durante um assalto na praia de Ipanema. Shen não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda procura outros envolvidos no crime. 10 anos depois do acidente com o voo da Air France, que deixou 228 mortos, a Justiça determinou que a companhia aérea e a empresa Airbus não sejam levadas a julgamento. A queda foi durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris. Os juízes de instrução consideraram que a queda aconteceu devido a uma combinação de fatores inédita e que, portanto, os riscos não poderiam ser percebidos antes. A decisão contraria o pedido da promotoria. Para o Ministério Público, a empresa cometeu negligência ao não fornecer aos pilotos informações sobre como reagir em casos de anomalias nas sondas, que controlam ali a velocidade dos aviões. Em 2011, a Airbus e a Air France haviam sido indiciadas por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A principal associação, que representa os parentes das vítimas, vai recorrer por considerar essa decisão ofensiva. O acidente foi em 1º de junho do ano de 2009, e a aeronave caiu no Oceano Atlântico. Todos os passageiros e membros da tripulação morreram. O furacão Dorian voltou à categoria 2 e já causa destruição nos Estados Unidos, com ventos aí de quase 180 km por hora. Nas Bahamas, o fenômeno deixou pelo menos 30 mortos. Quem tem os detalhes na reportagem é a Luciana Camargo. Ventos de mais de 90 km por hora e tornados como este anunciaram a aproximação do furacão Dorian ao continente americano. Na manhã desta quinta-feira, dezenas de casas foram destruídas em Emerald Isle, na Carolina do Norte. Nas demais cidades litorâneas do estado e também na Carolina do Sul e na Geórgia, cerca de 250 mil moradores ficaram sem energia elétrica. Muita chuva, ventos fortes e possíveis tornados ainda podem atingir a região, onde mais de 1 milhão de pessoas receberam ordem de retirada. O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, alertou que o furacão é sério e pode ser mortal. Ele pediu à população para procurar um abrigo seguro. Get to safety and stay there.
O Dorian chegou às Bahamas no domingo com ventos de até 295 km por hora, categoria 5, a mais alta da escala. O pior furacão de todos os tempos a atingir o arquipélago causou uma destruição sem precedentes. Na ilha de Abaco, uma das mais atingidas, entulho é o que restou da favela que era lar de milhares de imigrantes haitianos. Benatas é um deles. Ele perdeu a cunhada durante a tragédia. Tineilan, morador da ilha de Gran Bahama, também voltou para casa para ver os estragos. Com água quase no pescoço, ele filmou a própria família fugindo da inundação na terça-feira. Segundo as Nações Unidas, 70 mil pessoas precisam de ajuda imediata nas Bahamas. Vários países, entre eles a Inglaterra e a Jamaica, estão enviando ajuda militar. Equipes da Guarda Costeira Americana já estão no país e, de acordo com o presidente Donald Trump, suprimentos que foram preparados para a Flórida também estão a caminho do arquipélago. Luciana Camargo, de Nova York, para o Leitura Dinâmica. Os protestos continuam em Hong Kong, mesmo após o anúncio pela chefe do executivo, Carrie Lam, de total retirada do projeto de lei de extradição. Os manifestantes pretendem ir às ruas até o fim do mês. Eles querem que o governo atenda a todas as demandas. Na Alemanha, um grupo se reuniu em frente ao gabinete da chanceler Angela Merkel, que está visitando a China, para pedir que ela envie uma mensagem ao presidente chinês Xi Jinping sobre violações aos direitos humanos e a liberdade de imprensa. O ato de fechar um dos olhos é para lembrar a jovem que perdeu o olho direito ao ser atingida por uma bala de borracha enquanto protestava. Os manifestantes pedem a apuração da violência policial, a libertação de todos os manifestantes presos, a desclassificação dos protestos como motins e liberdade para escolher o próprio governante nas eleições. Giuseppe Conte tomou posse mais uma vez como primeiro-ministro da Itália. A oficialização do novo governo põe fim à crise política no parlamento italiano. Ao todo serão 10 ministros do Movimento 5 Estrelas, 9 do Partido Democrático e 1 liberal. Entre os temas importantes da agenda do novo governo está a definição do orçamento para 2020 até o final do mês. Joe Johnson, irmão do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, renunciou aos cargos de deputado e ministro por conflito entre lealdade familiar e o interesse do país. Nesta quarta-feira, o governo de Boris foi derrotado 2 vezes no parlamento. Joe Johnson foi contra o Brexit em 2016 e, depois do referendo, defendeu o acordo de saída com a União Europeia. Nesta quinta-feira, ele disse que foi uma honra ter sido deputado e ministro de 3 governos, mas que agora não tem mais nada a declarar. Depois de um longo processo de votação no parlamento, a Câmara deu sinal verde para o processo seguir adiante. A chamada proposta Ben deverá estar pronta na segunda-feira, antes da suspensão do parlamento, uma medida solicitada por Boris Johnson e autorizada pela Rainha Elizabeth. Olha, mais 11 mulheres acusaram o maestro e tenor também espanhol, Plácido Domingo, de 78 anos, de assédio sexual. Outras 9 mulheres já tinham se manifestado em agosto, entre cantoras e dançarinas. Segundo essas vítimas, Plácido Domingo teria tocado nelas, sem autorização, claro, ou tentado beijá-las à força. Os assédios teriam começado no final da década de 80 e acontecido nos bastidores de várias apresentações. Uma declaração da defesa diz que as denúncias são uma campanha para denegrir o cantor e que os relatos estão repletos aí de inconsistências. Camila Cabello liberou o áudio da canção Liar e ainda soltou um clipe para Shameless. Tudo parte do projeto batizado de Romance. Ela ainda deixa claro que outras novidades virão. Lil Nas X encarna aí um fã obsessivo no clipe do single Panini, apostando numa narrativa de um ambiente futurista, cheio de carros voadores, outdoors, holográficos, enfim. O rapper faz às vezes de um fã ali obcecado pela atriz Sky Jackson. E o DJ Diplo apostou nesse vídeo aqui para divulgar a faixa Heartless.
Em parceria com o compositor Morgan Wallen, ele assume o seu nome de batismo, Thomas Wesley, e investe numa batida eletrônica, mas com uma pegada country. E o cantor Morrissey liberou um lyric video para o cover de Loneliness Remember What Happiness Forgets, de Dionne Warwick. Essas imagens aí acabam lembrando um pouquinho os programas de TV lá dos anos 50, 60. E essa faixa é parte do último álbum, chamado California Sun, que tem versões aí de músicas ouvidas pelo ex-vocalista dos Smiths na infância. Muita nostalgia, né? Too fast. Sunshine doesn't last forever. Bora falar de esporte, olha só, no Palmeiras, o dia foi de apresentação do novo técnico, a gente sabe disso. Agora, sobre protestos da torcida ali, o Mano Menezes chegou ao Verdão já meio que estranho. Sala de imprensa lotada. Presidente, dona da patrocinadora e diretor de futebol presentes, sinal de dia importante. Mas enquanto o Mano Menezes era apresentado, torcedores protestavam do lado de fora do centro de treinamento. O motivo? O atual momento do clube e a contratação do novo técnico. Pois é, são novos tempos, né? Antigamente a gente deixava pelo menos trabalhar para depois avaliar, né? Mas nós vamos trabalhar para que ele seja feliz, para que ele esteja com um sorriso estampado no rosto novamente. E para ganhar o sorriso dos palmeirenses, Mano recebeu a camisa 9. Seria um indício de um time mais ofensivo, tão exigido aí pelos palestrinos? Vai jogar mais. Eu pedi a 9, que é para os jogadores não ficarem preocupados que seria mais um concorrente, porque já temos bastante atacantes, né? Agora diz uma coisa, como é que fica toda a sua identificação com o Corinthians, Mano? Os palmeirenses estão com 2 pés atrás. E aí? Eu gostaria de lembrar as pessoas que nós estamos em 2019, né? E certas discussões, certas questões fazem parte de um tempo um pouquinho mais para trás, né? Muitos profissionais já fizeram esse caminho, né? É só olhar na história dos clubes. Sem polêmicas e mais tranquilo também? Como é que você volta para a imprensa paulista 5 anos depois? Você está mais light, está menos bravo? Você acha que a gente vai ter uma boa relação, Mano? Acho. Eu sou otimista. Novo comandante estreia sábado contra o Goiás fora de casa. Chance de fazer com que os ventos voltem a soprar a favor do Palmeiras e leve a desconfiança da torcida para bem longe. Prazer em revê-los novamente. Estava com saudade. Nesta sexta, nos Estados Unidos, a seleção brasileira encara a Colômbia. É o primeiro amistoso dos comandados de Tite depois do título da Copa América. Criticado por convocar Neymar, mesmo sem o craque atuar pelo PSG, o treinador explicou a decisão. Sabe o aproveitamento da equipe com o Neymar e sem? Ela é praticamente a mesma coisa. Ao mesmo tempo, o Neymar é indispensável. 50% dos gols, quando o Neymar está em campo, eles são dele ou são de assistência dele. Moral da história, a equipe precisa da individualidade do grande atleta. O grande atleta precisa da equipe. Bom, gente, sexta-feira chegou, tá na hora então de programar o fim de semana, né? Coisa boa. Vamos conferir então as dicas da nossa agenda cultural. A Orquestra Sinfônica de Goiânia faz uma série de apresentações gratuitas no Encontro Nacional de Coros, o Encoros. Já Recife recebe o Circo da Turma da Mônica Brasilis, que está em turnê pelo país. Ainda para a criançada tem o encanto de A Bela e a Fera em Concert, em Fortaleza, nesse domingo. Bibi, Uma Vida em Musical, estrelado por Amanda Costa, chega agora à capital do Rio Grande do Norte.
Entre os eventos para a celebração dos 350 anos de Manaus, começou nesta quinta o Passo a Passo. O público confere shows do rapper Emicida e de Sidney Magal na sexta e Zeca Pagodinho no sábado. Inspirado no texto de Molière, o premiado espetáculo Um Tartufo, da Companhia Teatro Esplendor, encerra a temporada na capital carioca. Também no Rio, Ana Beatriz Nogueira estrela o solo Um Dia a Menos. Adaptado do conto de Clarice Lispector, a atriz interpreta uma mulher cansada da rotina. Pois faria de mim um quadro numa exposição. Mulher fumando diante da televisão. Na capital paulista, Diogo Portugal apresenta A Fritada. Nesse domingo é a vez de Diguinho Coruja ser homenageado, digamos assim, respondendo ali a assuntos picantes de convidados que tentam fritá-lo, literalmente. Juntaram ele com a Maísa. O Silvio Santos fez essa sacanagem, né? Fez, deu uma treta danada. Olha, a terceira edição do Fórum CEO Brasil começou nessa quinta-feira na Praia do Forte, na Bahia. Esse evento reúne mais de 200 empresários e executivos importantes do país. Com o tema Brasil 2030, a edição deste ano do Fórum CEO Brasil tem o objetivo de debater os novos modelos de negócios para a próxima década no país. O objetivo do Fórum CEO é, primeiramente, integrar as pessoas que estão aqui, esses CEOs, esses líderes empresariais, e depois provocar todos eles a um tema e a um conhecimento para os próximos anos. Ao todo, serão 4 dias de evento com presença de cerca de 200 CEOs e empresários das mais importantes empresas do mercado brasileiro. Agora, durante esses dias aqui, a palavra da vez é uma só: futuro. A gente tenta enxergar como pode ser o mundo amanhã para que a gente crie no presente coisas mais legais, possibilidades mais legais e tenha um impacto positivo no mundo inteiro. A Rede TV também quer se antecipar às inovações dos próximos anos. E por isso o diretor da emissora, Amilcar Idalevo Neto, chegou hoje à Praia do Forte para participar do evento. A tecnologia está transformando nossas vidas, né? Transformando como cidadão, transformando como empresário, transformando como a forma de se relacionar com as pessoas. E é muito legal um ambiente onde a gente pode, primeiro, ter a experiência do que está acontecendo no mundo afora, com grandes especialistas, e depois poder dividir esse dia a dia e no fundo se perguntar o que a gente está fazendo com esse tanto de mudança. O Fórum CEO Brasil 2019 vai até domingo e contará com dezenas de palestras e debates para uma plateia que promete movimentar o país nos próximos anos. Um homem matou a ex-companheira em Belo Horizonte enquanto ela guardava as 2 filhas na saída da escola. João Paulo de Lima, de 33 anos, e Josiane Pereira, de 35, discutem na calçada. O homem tem uma arma. Uma mulher tenta se aproximar, mas com medo recua. Com a chegada da PM, João Paulo atira no peito da esposa e dá 2 tiros na própria cabeça. Josiane chegou a ser socorrida, mas não resistiu. João Paulo está na UTI. Segundo a polícia, o atirador não aceitava o fim do relacionamento de pouco mais de 5 meses. Em São Paulo, o flagra de um roubo a uma joalheria. 2 homens armados pegam tudo que conseguem e vão embora. Um deles foi preso a cerca de 300 metros do local. Com ele, a polícia recuperou relógios e joias. O outro assaltante fugiu. Um acidente impressionante em Ningbo, no leste da China. Ao fazer a curva, o motorista desse caminhão não percebe a motociclista e passa por cima dela. A imagem é impressionante, mas, por incrível que pareça, a moça sobrevive. Ela se levanta sozinha e tenta pegar os pertences embaixo do veículo. Ela teve ferimentos leves. Vamos mudar de assunto. Quinta-feira é dia de estreias e chegou às telonas o aguardadíssimo filme It, capítulo 2. O primeiro longa da franquia bateu recorde de bilheterias aqui no Brasil, em vários lugares do mundo. E olha, conversei com os irmãos Andy e Barbara Muschietti, que são diretor e produtora desse filme aí, para saber o que a gente pode esperar. O papo foi bem bacana. Roda aí. Hello. Finalmente, o Andy e a Bárbara chegaram até aqui no
fazer divulgação do filme em São Paulo e pararam para conversar com Leitura Dinâmica. You guys, thank you so much for being with us. We're so happy that you're here. It's an honor to be here promoting the movie, and yeah, it feels good. It feels good to finish the movie. It feels good to finish not only the movie but the cycle of it, which took us like around 5 years. It's a whole, it's a 5-year adventure. It was beautiful. It was a beautiful adventure. I swear, if it isn't dead, if it ever comes back, we'll come back to it. In the second part, we have them as adults with different lives. There's a huge story there, a lot of scenes and everything, but the thing is, I think there's a message, a very important message in the movie. Mm-hmm. What is the message for you? Well, it's a message about friendship and love. The first movie is a story of childhood and friendship, but it's also about the power of unified belief, of the power that we have when we're together. They don't remember exactly what happened. They know they were friends and stuff, but the worst is still yet to be discovered. The second one in particular, I think, I don't know, it resonates so much with us, with me, because it's my generation this time. It's not remembering my childhood, it's what we are going through right now. And in Andy and my case, I think we grew up so much, not only as director and producer, but also as human beings in the past 5 years. We became adults. For 27 years, I dreamt of you. I craved you. I missed you. Tell me, how does it work with you guys, being brothers and working together? Yeah. Do you go home or you go to a family dinner and talk about the movie or discuss anything? It's all mixed at all times. So she's a producer, I direct, and you don't ever fight about anything? All the time. Every day? Yes, because you're brothers. There's that time of the day when producer and director have to talk because producer comes and says, we have to finish. And I'm like, no, we don't have to finish. I have another shot to make, and that's where the arguments happen. But we argue every day, but it's still a healthy, professional relation. Yeah. Hello. And there are so many scenes, elements, and you keep this the whole time, you're surprised all the time. Thank you. Was that the first idea from the beginning? Because I think there are more scenes and places and elements and fantasy than the first movie. Yeah. It's you build it bit by bit, but when you have the script, you mainly as a filmmaker, you need to envision each scene with all of the details. Sometimes you come up with ideas like the day before the shoot, the morning before, and it's and you're calling everyone, and it's like, so. Let's change this. Yeah, we need a chicken in the scene. And they have to bring a chicken and a truck or something. And sometimes it's there and it's genius, and sometimes people react to it oh, fuck. And sometimes it's yeah, that's a great idea, let's do it. I was always Daddy's little girl. What about you? Are you still his little girl, Beverly? Are you? Guys, we know how much you love this movie. We're very happy to be in Brazil, in São Paulo. We came specifically to thank you, to visit you guys, because you gave us so much on Chapter 1, and this is how we want to give back to you, Chapter 2. Chapter 2 is coming, so I hope you guys enjoy it and keep floating. And the adult diapers. E o Leitura de volta aqui com a voz de Freddie Mercury. Se o cantor tivesse vivo, a gente teria completado nesse dia 5 de setembro 73 anos
de idade. Então, em homenagem, um clipe foi liberado agora na página oficial dele. É da faixa Love Me Like There's No Tomorrow, do álbum Mr. Bad Guy, de 1985. O clipe é parte de uma campanha de conscientização da luta contra a AIDS. Muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua audiência. Amanhã tem mais. Boa noite.